Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Franklin Costa, eu sou professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais do Semiárido, PLANGITS, localizado no campus de Pau dos Ferros, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Venho aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre os casos de Covid no estado do Rio Grande do Norte. Farei também um pequeno panorama geral sobre toda a região Nordeste até os dias atuais. Nos últimos meses, vivencia-se o surto de um vírus que vem provocando uma mudança no comportamento global, principalmente nos sistemas econômicos e de saúde, pois, devido ao alto índice de contaminação, vem causando a necessidade do uso de serviços de saúde, sobrecarregando hospitais e causando a morte de milhares de pessoas em todo o mundo. Todas as informações referentes ao novo coronavírus estão estampadas em todos os meios de comunicação existentes, sendo considerado uma das maiores pandemias da história, responsável pelo isolamento social de bilhões de pessoas. Venho aqui para falar um pouco da minha experiência com os casos do coronavírus no Brasil, particularmente na região Nordeste e no estado do Rio Grande do Norte. No início de março, começamos a observar os primeiros casos de Covid no país, e a região Nordeste começou a apontar como uma das regiões que poderia alcançar patamares elevados de casos da doença. O estado da Bahia, no dia 6 de março, apresentou o primeiro caso confirmado da contaminação pelo vírus, e no dia 25 de março, o estado de Pernambuco informou o primeiro óbito na região Nordeste, conforme dados do Ministério da Saúde. Então, como podemos observar no mapa, no dia 13 de março, apenas 4 estados do Nordeste tinham casos de coronavírus. E ao longo dos dias, esses casos foram aumentando e já no dia 3 de abril, 4 estados do Nordeste possuíam acima de 100 casos, mostrando o quanto era rápido a evolução desses casos de Covid em toda a região Nordeste, não só aqui no Rio Grande do Norte. No dia 20 de abril, percebemos que 8 dos 9 estados da região Nordeste brasileira apresentam mais de 100 casos. Por essa razão, foi necessário mudar a metodologia adotada para a classificação dos casos confirmados para essa região. Até porque, como a gente pode perceber, praticamente todos os estados brasileiros estão pintados com a cor acima de 100 casos. No dia 25 de abril, tivemos que mudar a metodologia adotada e percebemos que a construção do mapa temático já inicia com dados acima de 100 casos confirmados por estado, na região Nordeste. E a gente chega a um patamar acima de 2.000 casos registrados. Então, a gente consegue perceber que, passado 46 dias, a região Nordeste apresenta, até o dia 25 de abril, 16.293 casos confirmados e 1.002 óbitos, com todos os estados do Nordeste com mais de 100 casos confirmados, como tinha falado anteriormente. Os estados do Ceará, Pernambuco e Maranhão são aqueles que apresentam a maior quantidade de casos confirmados e óbitos. Por outro lado, Sergipe e Piauí ainda são aqueles que apresentam os menores casos confirmados e de óbitos. Então a gente já consegue perceber no mapa esse crescimento, e essa apresentação mais forte dos estados de Pernambuco, da Bahia, do Ceará e do Maranhão, sendo Pernambuco, Ceará e Maranhão aqueles com os casos mais elevados, tanto de óbitos quanto de casos confirmados. Vamos falar agora sobre a situação do Covid-19 no estado do Rio Grande do Norte. No estado do Rio Grande do Norte, verifica-se a predominância do sexo feminino com faixas etárias entre 30 e 39 anos, como pode ser visto no gráfico que foi publicado no Boletim Epidemiológico disponibilizado pela CESAP, que é a Secretaria de Saúde Pública do Estado. Tal fato pode estar relacionado à entrada do vírus no estado, que se deu por viajantes internacionais e nacionais, bem como ao perfil demográfico do estado.
Por outro lado, essa faixa etária inclui a população que continua trabalhando e possivelmente está fora do isolamento social. Dentre os 7.547 casos registrados até o momento, 2.838 já foram descartados, 3.928 permanecem como suspeitos, ou seja, ainda aguardam o resultado dos exames laboratoriais, e 781 já foram confirmados para a Covid laboratorialmente, isso até o dia 25 de abril. Dentre os 781 confirmados, 773 são residentes do estado do Rio Grande do Norte e 8 são indivíduos residentes de outros estados brasileiros, sendo eles 3 do Ceará, 1 do Amazonas e 1 caso da Bahia, além de 3 casos residentes em Pernambuco. Ao observar a quantidade de dados que eram apresentados nos boletins epidemiológicos e a falta de uma espacialização das informações que pudesse nos ajudar a entender como esse processo está se dando de maneira espacial em todo o estado do Rio Grande do Norte, pensou-se a construção de mapas diários onde pudesse informar a população os casos existentes do Covid no estado. Por essa razão, os dados foram extraídos do boletim epidemiológico e permitiram montar todos os mapas que serão apresentados a seguir. No primeiro momento, apresentarei um pouco sobre as questões dos casos suspeitos, posteriormente os casos descartados, os casos confirmados e alguns óbitos, além de outras metodologias que serão adotadas num futuro bem próximo. Podemos observar nos mapas relacionados aos casos suspeitos de Covid-19 no estado que ele começa a espraiar, a se distribuir espacialmente, principalmente na capital, Natal, e em Mossoró. E a partir desse momento ele começa a crescer em toda a região até o dia 10 de abril. Entre 10 de abril e 17 de abril, nota-se uma diminuição dos casos suspeitos. No entanto, a partir do dia 17, esses casos começam a aumentar novamente. Já os casos confirmados seguem a tendência seguida pelos casos suspeitos. Eles estão principalmente nas áreas centrais, como vocês podem ver nessa apresentação, tendo como referência Natal e Mossoró como os principais lugares onde tem casos confirmados, seguidos também de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante. Então a gente consegue perceber que há uma evolução de casos confirmados. E hoje já temos 52 casos confirmados em todo o estado. Os mapas mostrados anteriormente podem ser vistos no site da UERN, em um link que trata diretamente sobre o Covid-19. Dentro dessa página existe um outro link chamado Estatísticas do RN. Lá vocês encontrarão todos os mapas mostrados anteriormente. Esse mapa que vocês estão vendo já é um mapa que está sendo apresentado nas minhas redes sociais, certo? Lá no final da apresentação vocês terão a oportunidade de observá-lo. Então aqui é colocado uma espécie de um ranking entre os mais e menos casos suspeitos de no estado do Rio Grande do Norte. Então a gente percebe Natal como o número 1, Parnamirim número 2, até o dia 24 de abril, Mossoró número 3 e assim sucessivamente. Esse mapa trata dos casos descartados de Covid no Rio Grande do Norte até o dia 24 de abril. Então percebemos que há 136 municípios com casos descartados do Covid. A gente consegue perceber que Mossoró, Natal e Parnamirim são aqueles que apresentaram a maior quantidade de casos descartados, seguidos de São Gonçalo do Amarante e Açu. Então a gente consegue perceber que praticamente todo o estado do Rio Grande do Norte já
possuiu ou possui casos de Covid-19. O mapa dos casos confirmados, que estão sendo montados a partir do dia 22, já está sendo estruturado a partir da junção de dois mapas, que é o mapa dos casos confirmados e dos óbitos. Optou-se por essa construção porque a quantidade de casos confirmados no estado já passa de 50. Nesse caso, já não é possível mais inserir o nome dos municípios dentro do mapa, porque vai haver uma sobreposição. Então, nesse caso, é criada uma tabela no seu lado direito, e essa tabela é possível observar a quantidade de casos existentes e o nome relacionado a cada município, e também acabamos tendo um ranking entre aqueles que possuem a maior quantidade de casos confirmados. No mapa abaixo, nós podemos observar a distribuição espacial dos casos de Covid por unidade regional de saúde. Então percebemos já que há uma grande distribuição em todo o estado do Rio Grande do Norte de óbitos causados pela doença. Por fim, eu apresento o mapa dos casos recuperados de Covid. Esse mapa foi construído no dia 19 de abril. Então nós temos aí em torno de 230 casos recuperados no estado. Esses dados realmente eles podem ser maiores, porque municípios como Mossoró ainda não apresentaram essas informações. Então a gente tem aí um possível número maior nesse caso de recuperados. No entanto, vamos aguardar essas informações vindas da Secretaria de Saúde. Estamos também pensando na construção de mapas a partir de um outro tipo de unidade regional de análise, que nesse caso seriam as unidades regionais de saúde. Então, como exemplo, podemos mostrar a quantidade de óbitos existentes no estado do Rio Grande do Norte por unidade regional até o dia 23 de abril. Então a gente já pode observar nesse primeiro mapa que a URSAP Trairi-Pontegy não apresenta casos de óbitos no estado. No entanto, a região metropolitana, que é a URSAP Metropolitana e a URSAP Oeste, apresenta a concentração dos maiores casos no estado. O acompanhamento realizado até o momento nos permite dar alguns resultados. Dentre esses resultados, podemos dizer que os casos suspeitos continuam evoluindo nos últimos 10 dias. Então a gente vem percebendo uma crescente nos casos suspeitos. Os casos descartados também aumentaram, tanto pela velocidade do resultado, quanto pelo aumento dos casos suspeitos, que alguns voltaram a apresentar depois de alguns dias, principalmente aqueles municípios que apresentavam poucos casos, e aí foram colocados todos como os descartados, mas agora vem apresentando novamente casos suspeitos. Mais de 50 municípios já apresentaram casos confirmados, sendo que alguns já apresentaram pacientes curados. Então, um exemplo seria o de Luiz Gomes, onde tem um caso de uma pessoa que foi confirmada, mas essa pessoa já está curada e não apareceu mais casos confirmados. Além disso, alguns municípios que apresentaram apenas um caso confirmado já estão curados, como eu falei anteriormente, no caso do município de Luiz Gomes. Apesar do aparecimento de casos descartados, bem como dos casos de curados, é importante salientar que há um aumento ainda dos casos suspeitos, dos casos confirmados e principalmente dos óbitos. Por essa razão, é necessário que a gente continue seguindo as orientações dos órgãos de saúde para que a gente consiga vencer essa batalha. Principalmente
seguir as orientações do Decreto Estadual 29634, de 22 de abril de 2020, promulgado pelo governo do estado. Então, pessoal, é importante que a gente consiga vencer essa batalha seguindo todas as orientações necessárias. Sabemos que é difícil, mas podemos vencer essa batalha, porque um dos pontos mais importantes em que a gente deve refletir é a necessidade de paciência e perseverança para que a gente consiga vencer esse vírus, porque juntos somos mais fortes. Gostaria de agradecer o convite. Muito obrigado a todos. Muito obrigado àqueles que curtem as páginas, àqueles que estão preocupados em vencer essa batalha e que estão disponibilizando seu tempo para lutar contra um vírus invisível, mas que causa uma série de problemas no mundo inteiro. Caso vocês queiram ver mais alguma coisa, basta ir na página da UERN, que está aí no seu vídeo, bem como na minha página do Instagram, @franklin.costa.58. Vamos todos lutar contra esse vírus. A gente vai conseguir vencer. Obrigado.